Fala galera, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Eu sou o Rodrigo Queiroz, estamos no Matemática Fácil, então vamos lá, sem enrolar, para o assunto de hoje. E no assunto de hoje a gente vai estudar sobre a lei dos senos e lei dos cossenos. Dentro da trigonometria, que é o estudo dos triângulos, a gente já viu como descobrir seus lados e seus ângulos dentro do triângulo retângulo. Se não perdeu essa aula, ela vai estar aqui nos cards aqui acima, tá? Mas e quando eu tiver em um triângulo qualquer, em um triângulo que não é retângulo? Se eu não tenho alguma dessas informações em relação aos lados ou aos ângulos, como eu vou descobrir essas medidas? A gente vai ver na aula de hoje, vem aqui comigo. O primeiro que a gente vai ver aqui é a lei dos senos, que ele diz o seguinte para a gente. Em um triângulo qualquer, as medidas dos lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos. Como assim, professor? Olha lá, vem comigo aqui nessa figurinha. Então, eu tenho um triângulo de vértices A, B e C. Lembrando que o vértice a gente sempre representa com uma letra maiúscula. E a medida dos seus lados é sempre oposta a esse vértice quando eu quero escrever de uma forma genérica, mas com letras minúsculas. Então, o lado oposto ao vértice A, eu tenho o lado Azinho. Oposto ao vértice B, eu tenho o lado Bzinho. E oposto ao vértice C, eu tenho o lado C minúsculo. Certo? Ok. E aqui representando seus ângulos com letras do alfabeto grego, né? Então, o que eu vou ter aqui? Qual que é essa relação que eu coloquei ali na definição? O lado, a proporção que eu vou ter, né? Ou seja, essa divisão vai ser o lado dividido pelo seno do ângulo oposto. Então, por exemplo, se eu tenho o lado Azinho, eu vou dividir ele pelo seno do lado que está oposto a ele. Então, eu tenho essa primeira relação. A dividido pelo seno de alfa. E assim eu vou fazer com os outros lados. O lado Bzinho, ele vai ser B dividido pelo seno do ângulo do lado oposto, que está em frente a ele. Então, vai ser B dividido pelo seno de beta. E assim com o terceiro lado. Tá? Uma coisa que confunde o pessoal no primeiro momento em relação a esse daqui. Eu tenho essas duas igualdades, eu tenho essas três proporções, essas três divisões. Vou ter que utilizar todas as três ao mesmo tempo? Não. Depende do que o exercício estiver te pedindo. Então, nota que esses ângulos, eles podem ser qualquer valor. Tá? E mais uma informação em relação a isso daqui. Essa razão, essa proporção de qualquer um deles é sempre igual a 2 vezes o raio. Qualquer uma delas. Mas qual é esse raio? Esse raio é de uma circunferência. Aqui eu estou à mão livre, não vai sair perfeito, né? Nem vou me arriscar a fazer na verdade. Mas imagine que eu tenho uma circunferência por fora. Imagine mesmo, com bastante força, né? Que eu tenho uma circunferência por fora do meu triângulo. Ou seja, o meu triângulo ele está dentro de uma circunferência, com suas bordas tocando essa circunferência. Vou até apagar porque ficou horrível, né? Isso aqui nunca vai ser uma circunferência. Então, qualquer um deles também eu posso igualar a 2 vezes o raio dessa circunferência que está circunscrevendo, porque ela está por fora, ou eu posso também pensar que, como eu fiz ali o desenho bem grotesco, o triângulo está dentro de uma circunferência, ou seja, o triângulo está inscrito em uma circunferência. E qualquer uma dessas proporções eu posso igualar também a 2 vezes o raio. Então, nesse caso aqui, quando eu for fazer um exemplo, eu sempre vou pegar só duas igualdades dessa. Por exemplo, as duas iniciais aqui. A dividido por seno de alfa, B dividido pelo seno de beta. Eu posso pegar A seno de alfa com C dividido pelo seno de teta, e assim por diante. Posso pegar, se eu tiver o raio dessa circunferência, A seno de alfa dividido por 2 vezes o raio. Então, quem eu vou pegar para igualar depende do que o exercício me fornecer, tá? Mas vamos lá para outra tela para a gente ver um exemplo na prática, como é que eu utilizo a lei dos senos para ter informações do meu triângulo. Então vamos aqui nesse primeiro exemplo. Ele falou, dado o triângulo da figura, qual é o valor de x? Então nota que a gente não está em um triângulo retângulo, porque eu tenho esses dois ângulos, que é 60 e 45. A gente sabe que a soma em um triângulo dos ângulos é sempre 180 graus. O que está faltando lá é 75 graus. Então, ele não é um triângulo retângulo, certo? Então, eu tenho que usar outro artifício para calcular esse lado. Nota que ele me forneceu dois ângulos e um lado. Então, aqui, claramente, eu posso aplicar lei dos senos.
Lembrando que lei do seno, aquela divisão, aquela proporção, é sempre o lado dividido pelo seno do ângulo oposto. Então, eu vou ter x dividido pelo seno de 60 graus, que é igual a raiz de 2 com o lado oposto. Então, raiz de 2 dividido pelo o seno de 45 graus. Agora, vamos multiplicar cruzado. Posso antes substituir o valor do seno de cada um? Tranquilamente. Eu prefiro fazer a multiplicação cruzada primeiro, tá? Então, x vezes seno de 45 e raiz de 2 vezes seno de 60. Agora, vamos substituir esses valores que a gente já conhece de outras aulas. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Vou multiplicar esses valores da segunda igualdade. Então, a gente vai ter raiz de 2 sobre 2x, que é igual a raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6 sobre 2. Como ambos os lados da minha igualdade estão sendo divididos por 2, eu posso desconsiderar esse raiz de 2 e multiplicar agora ali o que sobrou. Eu tenho raiz de 2x, que é igual a raiz de 6. Esse raiz de 2 eu passo dividindo. Lembra que eu não posso nunca terminar um exercício com raiz no denominador. Para isso existe o processo de racionalização. Eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor do denominador nesse caso. Ou seja, multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Então, quem vai ser o nosso x? Raiz de 6 vezes raiz de 2, que é raiz de 12. E raiz de 2 vezes raiz de 2, que é raiz de 4. Só que, quando a gente vai ali no rascunho e reescreve esse 12 fatorando, dividindo por 2, ele é 6, por 2, 3, por 3, 1. Ou seja, a mesma coisa que era raiz de 12, ele virou a raiz de 2 ao quadrado, porque apareceu duas vezes, vezes o 3. Como esse 2 está ao quadrado, ele vai sair da minha raiz. O 3 não está ao quadrado, então ele permanece. Ou seja, a forma simplificada da raiz de 12 é 2 vezes raiz de 3. Raiz de 4 nós sabemos que é 2. Vamos apagar esse rascunho aqui. De novo, eu posso dividir. 2 dividido por 2, que fica sendo 1. Então, nossa resposta é o nosso x, que ele vale raiz de 3 centímetros, que foi a medida dada. Certo? Agora que nós vimos a lei dos senos, que é uma das formas de descobrir mais informações sobre os nossos triângulos, em qualquer triângulo, não precisa ser o triângulo retângulo, que é aquele que tem um ângulo de 90 graus, vamos ver agora a lei dos cossenos. E já adiantando, não tem a lei das tangentes, tá? Aqui a gente só trabalha com seno e cosseno. Lei dos cossenos, a teoria é um pouco mais extensa, mas a ideia a gente vai pegar aqui que é fácil. O que ele fala para a gente? Em um triângulo qualquer, então não importa se ele é triângulo retângulo ou não, o quadrado da medida de um lado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados, menos 2 vezes o produto dessas medidas pelo cosseno do ângulo formado por eles. Rodrigo, não entendi nada. Eu também não. Por quê? Essa teoria ela nada mais faz do que descrever a fórmula. Mas vamos olhar ela aqui na figura para a gente entender com calma, tá? Nota que aqui eu coloquei 3 fórmulas porque depende do lado que você está olhando. Mas todas elas são aplicadas de forma similar. Para a gente entender, vamos focar só aqui na primeira, tá? Então, o que eu vou ter? Vamos supor que o ângulo que eu tenho a informação seja o meu ângulo alfa. Esse é o ângulo que o exercício me forneceu. Então, para começar esse cálculo, eu sempre vou começar elevando o lado ao quadrado de quem? O lado que está oposto a ele. Nesse caso aqui, de forma genérica, é o A minúsculo, o Azinho. Então, eu começo ali, ó, A ao quadrado é igual aos outros dois lados ao quadrado, fazendo a soma deles. O que esse começo aqui lembra a gente? Para não achar que é uma fórmula totalmente diferente. A ao quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado. Não lembra o Teorema de Pitágoras? Que a gente também tem aula sobre isso, tá? Volta aí no canal e dá uma olhada nisso. Então, o começo da lei dos cossenos, você pode remeter, visualizar a ideia de Teorema de Pitágoras, tio Pete. Beleza? E o restante dessa fórmula? Eu vou ter menos 2 vezes, ou seja, o dobro,
do produto de quem? Desses dois lados que eu coloquei no meu segundo lado da igualdade. Nota que são os mesmos. Vezes o cosseno do ângulo que foi fornecido. Tá? Então, o que eu escrevi ali na segunda e terceira linha é a mesma ideia, só que olhando agora como o ângulo que eu tenho fornecido sendo os outros. Vamos imaginar aqui, só olhando agora para a minha segunda linha. Vamos supor que o ângulo que me forneceu foi o ângulo beta. Ok. Qual é o lado que vai ficar isolado no começo da minha fórmula? É o lado que está oposto a ele, que está em frente. Nesse caso, o Bzinho. Então, olhe para a minha segunda linha. B ao quadrado é igual, lembra de Pitágoras, os outros dois lados ao quadrado fazendo a soma. A quadrado mais C quadrado. No segundo lado da minha igualdade, eu utilizei A e C. Então, depois, a continuação da fórmula, né, igual eu brinco, vamos supor que isso daqui é um Pitágoras 2.0, né, a versão melhorada. Então, menos duas vezes sempre vai ser multiplicando por menos 2. Esses mesmos dois lados, nesse caso aqui, é A e C. Então, A vezes C, vezes o cosseno do ângulo fornecido, que, como eu estou falando aqui, o ângulo fornecido foi o beta, certo? Então, não importa se você olha como sendo a primeira, a segunda ou a terceira linha dessas fórmulas, são as mesmas, tá? Inclusive, a fórmula é uma só. Boa parte das literaturas traz, inclusive, só essa primeira linha, para a gente pensar. Mas ela pode ser aplicada a qualquer lado do meu triângulo. O que eu tenho que pensar é o seguinte: eu olho para o ângulo que foi fornecido, como se fosse o ângulo alfa, e o lado que vai ficar isolado na minha fórmula, o começo dele ali, vai ser sempre o lado oposto a esse ângulo, certo? Vamos lá de exercício, ver isso daqui na prática? Então, nesse segundo exemplo aqui, pessoal, ele falou em um triângulo ABC e foi dando dados. Então, como a gente sempre comenta, se ele não te forneceu a figura, faça, ajuda na compreensão, né? Então, eu vou desenhar aqui um triângulo. Vou chamar ali os lados dele, os vértices, na verdade, A, B e C. E vamos anotar os dados que ele deu. Ele falou, o lado C vale 3 centímetros. Então, se o meu vértice C está aqui, o lado C tem que ser oposto a ele. 3 centímetros. O lado B tem 1 centímetro, oposto ao vértice C. E o meu ângulo A, né, lembrando a anotação que quando eu tenho uma letra maiúscula com acento circunflexo, estou falando de ângulo, o ângulo A é 60 graus. Ok. Calcule o terceiro lado dessa figura. Então, nota que eu não tenho informação se esse triângulo é ou não triângulo retângulo. Então, se eu não sei se ele é triângulo retângulo ou não, eu tenho que usar outros artifícios, lei dos senos ou dos cossenos. Como ele me forneceu apenas um ângulo, qual que trabalha com só um ângulo, pessoal? Lei dos cossenos. E esse ângulo, por coincidência, ele está oposto ao lado que eu estou procurando. Então, vamos aplicar a lei dos cossenos aqui. Lembrando que o lado que fica isolado é sempre o lado que está oposto ao ângulo fornecido, ao ângulo que a gente vai trabalhar. Nesse exemplo, eu chamei ele de x. Então, eu vou ter que x ao quadrado é igual aos outros dois lados ao quadrado, fazendo a soma deles. Em qual ordem? Tanto faz. Por exemplo, 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Igual a gente comentou lá na aula, como se fosse um teorema de Pitágoras. Um lado ao quadrado é igual aos outros dois lados ao quadrado, realizando a soma. Continuando. Menos duas vezes o que? A multiplicação desses outros dois lados, sem ser o lado que eu deixei isolado, ou seja, 3 vezes 1, vezes o cosseno do ângulo que eu estou trabalhando, que nesse caso é 60 graus. Montei minha lei dos cossenos, agora é resolução. Vamos lá, bem com calma. Eu vou ter que x ao quadrado é igual 3 ao quadrado é 9, 1 ao quadrado é 1, menos 2 vezes 3, 6, 6 vezes 1, 6, vezes cosseno de 60. Cosseno de 60 a gente sabe que é meio. Beleza. Então, x ao quadrado, 9 mais 1 é 10, menos 6 vezes 1, 6. 6 sobre 2. Só que 6 dividido por 2 é 3. Vamos continuar aqui. Então, eu vou ter que x ao quadrado é igual a 10 menos 3, 7. Então, x é igual a raiz quadrada de 7 centímetros. Como raiz de 7 não tem como a gente simplificar e não é o resultado exato, a gente pode muito bem deixar indicado dessa forma. Então, o terceiro lado desse triângulo ele mede raiz de 7 centímetros. Agora que nós vimos um exercício também da lei dos cossenos, uma outra coisa que eu tenho que atentar aqui é o seguinte: como a gente está trabalhando em triângulo qualquer,
a gente já sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus. Então, eu posso ter tanto esses ângulos todos iguais, por exemplo, todo mundo 60. A soma deu 180, ok, é um triângulo. Eu posso ter ele com valores diferentes, por exemplo, 60, 30 e 30 e assim por diante. E, inclusive, eu posso ter valores maiores do que isso, né? Eu posso ter aqui, por exemplo, um de 120 graus, um de 30 graus, deu 150, e um outro de 30 graus, fechando 180. Ou seja, pode aparecer um ângulo de 120 graus. E esse ângulo a gente não sabe o valor dele. Lembra que quando nós estudamos lá seno, cosseno e tangente, no triângulo retângulo, quando a gente aprendeu sobre eles, eu falei que tinha os ângulos fundamentais, que a gente sempre tem que saber o valor deles, que era 30, 45 e 60. São os ângulos fundamentais. E esse 120, por exemplo, quando ele aparecer, o exercício vai ter que me informar? Não, por quê? Ele é um ângulo suplementar. E agora a gente vai ver o que é essa ideia de ângulo suplementar. Um ângulo suplementar é aquele que, somado com um segundo valor, ele vai dar 180. Ângulos suplementares é isso, a soma de dois ângulos que dá 180 graus. Só para recordar isso. Então, por exemplo, quando eu quiser o ângulo de 120 graus, eu vou pensar da seguinte forma. O ângulo 120, eu posso reescrever ele, pensando no suplementar, como sendo 180 menos esse 120. Então, se eu quero o de 120, eu vou escrever dessa forma, para achar o suplementar a ele. 180 menos 120. Tá, mas 180 menos 120, esse valor é 60 graus. E o ângulo de 60 graus a gente sabe, lá daquela outra aula, que tem a musiquinha que eu coloquei o vídeo, todo mundo cantou, ficou louco, que o ângulo de 60 graus, ele vale raiz de 3 sobre 2. Ou seja, galera, o ângulo de 120 graus, ele é igual ao ângulo de 60 graus. Então, ele tem o mesmo valor, raiz de 3 sobre 2. E isso vale também para fazer essa relação com o ângulo de 45 e com o ângulo de 30. Eu posso trabalhar com essa ideia também com os seus suplementares. Aqui não é 12, né? Aqui são 120 graus. Certo? Então, sempre que aparecer em algum triângulo algum valor diferente lá do 30, 45, 60, faz essa ideia do suplementar para ver se o suplemento dele é um desses ângulos essenciais. Seguindo essa ideia, vai ser sempre 180 menos o valor, ok? Para o cosseno, a ideia é bem próxima. Só que o cosseno eu vou ter que fazer uma mudança de sinal. Por que essa mudança de sinal? Quando a gente estudar ciclo trigonométrico, a gente vai entender o porquê disso, tá? Mas, por exemplo, eu quero o cosseno de 120 graus. A ideia vai ser similar. Eu vou fazer cosseno de 180 menos 120. Só que agora eu vou colocar o meu cosseno negativo. Então tem que ter essa diferença e ter cuidado nisso. Com o seno eu mantenho o meu sinal. Com o cosseno eu vou trocar, vou colocar ele negativo. Segue o resto da mesma ideia. 180 menos 120 é 60. Só que é menos o cosseno de 60. Cosseno de 60 a gente sabe que é meio, 1 sobre 2. Então aqui ele vai ficar menos 1 meio. Ou seja, o cosseno de 120 graus ele é igual a menos o cosseno de 60 graus. Que esse cara, então, vai ser menos meio. E, de novo, eu posso fazer essa ideia de ângulo suplementar tanto para o de 45 como para o de 30 graus, certo? Então, a grosso modo, eu tenho que pensar assim. Ele me deu o seno de um valor que eu não sei, um seno de x. Eu posso fazer para encontrar o resultado dele, o ângulo suplementar, o seno de 180 menos esse ângulo x dado, qualquer, como eu fiz aqui o de 120 como exemplo, tá? E a ideia para o cosseno é a mesma coisa, só que tem que lembrar daquela mudança de sinal, ou seja, o cosseno de um ângulo x dado, ele é igual a menos, eu não posso esquecer da subtração, o cosseno de 180 menos x, certo? Então, qualquer ângulo obtuso que ele der para a gente, um ângulo maior do que 90 graus, eu posso correr atrás dessa informação aqui dos ângulos suplementares para ter o resultado. Se der um ângulo suplementar sendo 30, 45 ou 60, são aqueles ângulos essenciais que a gente sabe os valores, então eu tenho que saber o resultado. Ele me deu um ângulo que mesmo quando eu usei o suplementar, professor, não deu nenhum dos ângulos essenciais. E aí? O exercício vai te fornecer a resposta, pessoal. Por exemplo, igual a gente fez lá
quando a gente aprendeu seno, cosseno e tangente. Se o exercício te fala lá um ângulo de 37 graus, ele tem que falar quanto é o seno de 37, o cosseno de 37, a tangente, enfim, qual das relações você for usar, tá bom? Então, para a gente recordar, revisar isso daqui, quando que eu vou usar, a grosso modo, cada uma das situações, né? A lei do seno ou do cosseno pode ser usada para calcular a medida dos lados ou dos ângulos de qualquer triângulo, de quaisquer triângulos, independente dos dados fornecidos. Porém, igual eu coloquei ali, para efeito didático, tem uma leve diferença, ou seja, quando eu vou usar a lei dos senos, quando eu vou usar a lei dos cossenos. Para aplicar a lei dos senos, quando que eu vou usar? Se o meu triângulo dado eu tiver mais ângulos conhecidos do que lados. Então, se o triângulo me fornecer o valor de mais ângulos do que lados, eu vou usar a lei dos senos. Por exemplo, vamos fazer aqui um rascunho. Eu tenho lá um triângulo que eu te dei um ângulo de 30 graus, eu te dei um ângulo de 60 graus e eu te dei a medida de um lado, sendo 5 centímetros. Quero achar um outro lado, por exemplo, ou até os outros dois. Então, nota que eu forneci dois ângulos e um lado. Eu forneci mais ângulos do que lado. Apareceu isso, eu vou usar lei dos senos, certo? Lembrando que a gente está trabalhando aqui em um triângulo qualquer. Porque quando for um triângulo retângulo, é mais fácil a gente usar seno, cosseno ou tangente. Mas não te impede de usar também a lei dos senos, ok? E a lei dos cossenos? A lei dos cossenos vai ser o contrário, pessoal. Ou seja, quando eu tenho conhecido, foi me informado mais lados do que ângulos. Como assim? Vamos pensar aqui num outro exemplo. Eu tenho lá um triângulo, eu te dei um ângulo de 30 graus, e agora eu te forneci o valor de dois lados. Um é 5, o outro é 10 centímetros, por exemplo. E quero a informação ou desse terceiro lado, ou de algum outro ângulo. Ok? Então, o que para a lei dos cossenos ele me forneceu? Dois lados e um ângulo. Então, ele me forneceu mais informações de lados do que ângulos, lei dos cossenos. Quando aconteceu o contrário, ou seja, mais ângulos do que lados, lei dos senos. Tudo bem? Então, galera, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Foi uma aula bem rapidinha, mas de suma importância. Por quê? Nem sempre a gente vai trabalhar só com triângulos retângulos. Então, apareceu um triângulo qualquer, que não é triângulo retângulo, e ele está pedindo informações de ângulos ou lados, a gente vai recorrer à lei dos senos ou lei dos cossenos, tá certo? Como em todo conteúdo, é só praticar, dar uma lida de volta na matéria e eu aguardo vocês na nossa próxima aula.